Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem esteja com cada um de vocês. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós iniciamos aqui, no nosso canal a nossa primeira aula sobre Mariologia. Nós estaremos trabalhando neste primeiro momento um curso sobre Mariologia que estaremos dando gratuitamente aqui no nosso canal. Então, você que tem interesse de aprender mais as coisas da igreja, a sua doutrina, aquilo que a igreja ensina sobre o culto e a veneração à Virgem Santíssima, faça esse caminho conosco. E eu gostaria de convidar você neste momento a elevar seu pensamento a Deus para que possamos entregar ao Senhor esta aula, este momento que nós estaremos juntos aqui. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar todo este projeto para que o Senhor nos conduza à luz da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, nos inspire e nos dê sabedoria para levarmos a cada um de nós ao Teu conhecimento. Tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E estaremos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui nesse canal com essa proposta, de estudarmos, de traçarmos esta linha, de pensamento, de conhecimento, das coisas da teologia, as coisas de Deus. Nós entendemos que hoje há muitos canais, e isso é muito importantes, que se dedicam à oração de cura e libertação, e isso é muito bom e necessário. Porém, há também uma necessidade que nós nos aprofundemos no conhecimento da palavra. Então, isso nós vamos estar dispondo agora, neste canal, nestes vídeos que nós vamos estar postando aí. Não quer dizer que nós não trabalharemos também ao lado da oração e tudo mais, porém, nós vamos também nos focar na palavra, no catecismo da igreja, na doutrina, nós vamos focar no magistério, na Sagrada Escritura, e nós temos também um projeto aí futuramente de fazermos um curso de iniciação teológica, com alguns temas pertinentes à teologia, mediante aquilo que a igreja nos ensina, mediante a palavra de Deus, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, para que a gente possa caminhar aí nesse conhecimento e no aprofundamento das coisas do Senhor. E nesse primeiro momento eu queria trazer estas aulas sobre a Virgem Santíssima, sobre Maria, porque às vezes há muita confusão no meio, principalmente de alguns irmãos que não praticam ou não professam a fé católica em relação à Virgem Santíssima. Então nós queríamos trazer assim uma luz, com equilíbrio, com verdades, dentro da palavra de Deus, dentro da tradição e dentro do Sagrado Magistério, para que a gente possa ter este entendimento, ter esta profundeza em relação ao papel da Virgem Santíssima, no mover da salvação da humanidade. Embora nós temos que entender que isso é um curso para católicos, e isso para que a gente possa nos aprofundar. Mas é importante dizer, para que a gente tenha um equilíbrio importante em relação ao culto de veneração à Virgem Santíssima, é que ela não é uma deusa, então ela não pode ser adorada, ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, ela é uma mulher que foi eleita entre todo o gênero humano para trazer ao mundo o Filho de Deus. E aí que é o maravilhoso, e que é o bonito, a coisa fantástica de ter acontecido. Porque ninguém no mundo pode ter esta prerrogativa. Não é verdade? Nenhuma mulher, Eu já vi muitos comentários, de irmãos dizendo: Maria é uma mulher qualquer. Maria
e a prostituta lá de Raabe, né, quando teve que os espias foram escondidos na casa dela, lá no livro de Josué, tem o mesmo valor. Claro, irmãos, nós temos que entender que Maria, por si só, não é? Ela não tem, assim, vamos dizer assim, por ela, apenas por ela não tem em si só nenhum mérito na escolha, porque a escolha foi de Deus. Mas a partir do momento da escolha dela, nós não podemos dizer que Maria é uma mulher qualquer, porque a ninguém foi dado a graça de gerar em seu ventre, não é, o Filho de Deus. Ou seja, a partir de Cristo, que dá toda a graça a Maria, ela não é uma pessoa qualquer, não é? Então é importante nós termos esta visão. E aí nós vamos já também caminhar, né, junto à igreja, nós vamos caminhar, né, junto aos primeiros pais da igreja, né, aos primeiros pais da igreja, né, nós vamos caminhar para que a gente possa entender aquilo que desde o início a igreja fala sobre a Virgem Santíssima, não é? É importante que nós tenhamos em mente, Maria não pode ser adorada porque a adoração é o ato de rendição que é prestado somente a Deus, né? Mas ela tem que ser venerada, tem que ser amada, tem que ser respeitada como a mãe do meu Senhor. É mesmo aquela confissão de fé que Isabel faz em Lucas, no capítulo 1, né? Quando Maria chega à sua casa, aonde o texto original, não é, de Lucas, que foi escrito, né, no grego, né? Isso depois, quando nós formos ver a Sagrada Escritura, nós vamos falar sobre as línguas bíblicas e tudo mais, não é? Nós vamos ver uma situação muito inusitada. Mas a palavra usada no hebraico, né, na Bíblia, quando foi traduzida para o hebraico, é Adonai. Quando Isabel diz, né, de onde vem a honra de vir a mãe do meu Senhor? Porque para o hebreu, né, para o judeu, eles não pronunciavam, né, o nome de Deus. Então eles usavam Adonai, que também, né, era Senhor, é Senhor. Então veja, Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama: de onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então Maria, ao ser eleita, ao ser escolhida, né, pelos méritos de Cristo, ela não pode ser comparada a uma mulher qualquer. E é isso que nós vamos ver aqui desde, né, nesta aula, né, nesta primeira aula, nessa introdução, nessas... eu quero fazer algumas... vamos dizer assim, eu quero fazer algumas pontuações em relação a isso, para que você possa adentrar, né, na próxima aula que nós vamos fazer, para que você possa adentrar a esta realidade, né? Quando nós estudarmos a maternidade divina de Maria, a Imaculada Conceição, os dogmas, né, que envolve a questão de Nossa Senhora, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você tivesse assim um coração muito aberto para que nós pudéssemos fazer esse caminho juntos, não é? Então, eu coloquei aqui algumas citações, né, dos pais da igreja, né? Nós estamos vendo aqui, né, Irineu, que era São Irineu, né? São Irineu de Lyon, né? Ele era bispo, né, em Lyon, na França, e ele nasceu na parte oriental, nas províncias romanas da Grécia, né, em 130 depois de Cristo. Então nós estamos falando aqui no segundo século da era cristã, da igreja primitiva. Nós estamos falando de pessoas que tiveram contatos, né? Nós estamos falando dos pais da igreja que tiveram contato com os apóstolos, não é? Ele nasceu em 130 depois de Cristo e morreu na atual cidade de Lyon em 202 depois de Cristo, já no século III, onde ele foi bispo, né? Ele foi discípulo de Policarpo, né, que foi bispo de Esmirna, né, a igreja na Ásia, que por sua vez
Policarpo havia sido discípulo do apóstolo São João. Então vejamos aí, nós estamos muito no início da igreja. Nós estamos muito naquela transição do último apóstolo que morreu, né, por volta do ano 100, São João, não é? Que morreu na ilha de Patmos. Nós vamos aqui ser transportado já para a sucessão apostólica, né? Nós vamos ver aqui a tradição e a sucessão apostólica sendo passada de bispo para bispo, não é? Então nós estamos vendo aqui um período muito próximo do início da igreja primitiva, né? Da igreja católica, né? Que aí já nós podemos depois ver sobre a questão da história da igreja, né? Que a igreja foi chamada de católica, né? Numa carta de Santo Inácio de Antioquia, né? Por volta do ano 107 aos Esmirnotas, né? Antes dele sofrer o martírio lá em Roma, né? Porém, nós vamos ver que isso está muito próximo, né, do início da igreja. Então vemos que já os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, né, os pais da igreja, já começavam a traçar alguns escritos sobre a importância da Virgem Santíssima, a importância de Maria, mãe de Jesus, não é? E aqui nós vamos continuar, né? Irineu é um escritor muito importante. Nos seus escritos são muitos artigos do símbolo católico, cuja apostolicidade se encontra atestada. Contra alguns hereges de sua época, levanta-se o bispo de Lyon, afirmando a maternidade divina de Maria e a sua virgindade, e mostrando o plano divino por ele chamado de recirculatio, em que a nova Eva, Maria, se apresenta digna e merecedora da nossa veneração e amor. Diz Irineu: consequentemente a este plano, Maria Virgem nos aparece obediente ao dizer: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eva, porém, foi desobediente, embora ainda fosse virgem. Do mesmo modo que Eva, tendo Adão por esposo, desobedeceu e tornou-se causa de morte para si e para todo o gênero humano, assim também Maria, tendo um varão predestinado e, contudo, permanecendo virgem, obedeceu e tornou-se para todo o mundo causa de salvação. Não é? São de Irineu também estas palavras: assim como Eva, seduzida pela palavra do maligno, para que se afastasse de Deus, pecou contra a palavra deste, assim Maria, evangelizada pela palavra, mereceu trazer a Deus. E se aquela desobedeceu a Deus, esta foi obediente a ele, para que a Virgem Maria se tornasse advogada de Eva. Veja, irmãos, que coisa fantástica e maravilhosa. Então, um sucessor direto, né, dos apóstolos, que atesta a apostolicidade de seus documentos, vai começar a iniciar, já no século II, né, algumas palavras, alguns documentos que narram sobre a questão da Virgem Santíssima, não é? Então nós aqui não estamos querendo colocar Maria numa posição acima de Deus, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, não é? Como alguns nossos irmãos que às vezes estão separados, né, da fé católica, não conseguem entender isso. Nós católicos não adoramos Maria. Nós católicos amamos e veneramos a mãe do nosso Senhor, a mãe do meu Senhor, como disse Isabel, cheia do Espírito Santo. Não é verdade? E é interessante que tem uma frase de São Tomás de Aquino que diz respeito que Isabel estava cheia do Espírito Santo quando disse, né? De onde vem a minha honra de vir a mãe do meu Senhor? Né? Agora, muitos que dizem que Maria é uma mulher qualquer, que não deve ser honrada ou venerada ou amada, qual o espírito que anima quando dizem isso? Então é importante nós termos isso em mente. Até aqui tudo ok? Então vamos para frente, né?
Com expressões também semelhantes, né? Também Tertuliano, né, um dos pais da igreja também, né? Ele nasceu no ano 160 depois de Cristo e morreu no ano 220. Ele foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, né? Nascido em Cartago, uma província romana na África pró-consular. Já nós estamos falando no século III da nossa era, né? Depois de Cristo. Ele também escreveu, né? Deus recuperou por um desejo de emulação a sua imagem e semelhança arrebatadas pelo demônio. Em Eva, virgem, insinuou-se a palavra que gerou a morte. É também numa virgem que devia nascer o verbo que gerasse a vida, a fim de que a humanidade perdida pelo sexo feminino recebesse a salvação por esse mesmo sexo. Eva creu na serpente, Maria acreditou em Gabriel. A falta cometida pela credulidade de uma foi destruída pela fé da outra. A fé de Nossa Senhora é exaltada. Tertuliano, por assim dizer, repete o louvor que Isabel havia feito. Maria é a mãe do Senhor da vida. Sua fé, sua plena adesão à vontade de Deus, fez dela um modelo perfeito para o cristão. Veja, queridos, Tertuliano aqui também, né, vai dizer aquilo que muito me chamou a atenção, né? Eva creu na serpente. Isso está lá narrado no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Não é? Mas Maria acreditou em Gabriel. Né? Quando o anjo, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, vem saudar Maria. Né? Ele diz, ave cheia de graça. Né? E o termo, achei muito interessante, né, que o termo grego, né, do original, né, na língua original que foi traduzida a Bíblia, o termo cheio de graça, né, quer dizer, o evangelista Lucas ele usa a palavra kekaritomene, do grego, que quer dizer que é um adjetivo passivo, né, do grego, que quase como o nome próprio da Virgem, como se o seu nome fora simplesmente cheia de graça. Ela é a filha de Sião, imagem do povo de Deus, cumulada do favor divino desde o início. Né? Então veja, desde quando Deus, lá no Éden, né, já escolhe, né, que uma virgem traria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Traria descendência, seria a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que é Jesus. Então, lá no Éden, Deus já provê a salvação para a humanidade, não é? E quem é essa virgem? Maria. Então, ela creu no anjo. Como Eva havia acreditado na serpente e levado-nos todos à morte, Maria agora crê na fala do anjo e, através disso, a sombra do Altíssimo a possui e gera no seu ventre o Filho de Deus que vai trazer a vida agora a toda a humanidade. Veja que coisa maravilhosa, que paralelo lindo que Tertuliano vai nos trazer e que a palavra de Deus nos traz. Não é verdade? Veja, Maria é a jovem, a virgem lá do Gênesis. Não é? É importante nós entendermos isso, irmãos. Olha só, o Espírito é Espírito. Quando ele possui, quando a sombra do Altíssimo cobre Maria, qual é o sangue, qual é a carne, qual é os ossos, as células que vão fazer gerar o Filho de Deus? Maria emprestou isso a Deus, ao Filho de Deus, para que depois ele pudesse fazer a redenção na cruz. Pelo sim de Maria, não é? Veio a salvação da humanidade. Então veja, irmãos, isso foi em tudo, não é? Essa boa notícia. Ninguém pode olhar para Jesus e dizer, meu filho.
ossos dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ninguém pode dizer isso. Por isso que nós temos Maria numa condição de honra, de amor, porque ela foi fiel ao plano de Deus. Ela disse sim, não é? Ela não se preocupou com o que aconteceria com ela, simplesmente ela aceitou. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E ela se torna modelo para todo cristão. Então veja, Maria é um modelo de fé para nós. A mãe de Jesus e a nossa mãe, que recebemos aos pés da cruz, lá no Evangelho de São João, no capítulo 19. Então, irmãos, veja, Maria, ela tem essa prerrogativa. E continuamos, não é? São Justino, né, foi um teólogo romano que viveu entre o ano 100 e o ano 165 depois de Cristo, né, no segundo século. Né, ele foi um apologista, ou seja, um defensor da fé. No seu documento Diálogos com Trifone, né, faz este comentário: a Virgem estremeceu de fé e de alegria ao receber da boca do anjo a boa nova de que o Espírito de Deus desceria ao seu seio, de que a virtude do Altíssimo a cobriria com a sua sombra e que, em consequência, o santo que nasceria dela seria o Filho de Deus. Sua resposta foi: faça-se em mim segundo a tua palavra. Dela nasceu aquele que foi predito pelas Escrituras, aquele que, por meio do qual esmagou a serpente com os anjos e os homens degradados e livrou da morte os pecadores que, crendo nele, fizeram penitência de seus crimes. Não é? Então veja, aquilo que eu tinha comentado um pouco antes desse slide, né? Maria, com a sua atitude, ela deu condições para que isso acontecesse, não é? Então é muito importante a gente entender que a gente ouve muitas vezes assim, Deus não precisa de senhora, né? Obviamente, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Porém, para que houvesse a redenção do gênero humano, o Filho de Deus precisava se encarnar no seio para assumir a nossa carne, assumir a nossa natureza, porque a nossa natureza havia sido degradada, a nossa natureza havia sido corrompida no Éden. Então era necessário que o Filho de Deus cumprisse a justiça, que assumisse a nossa carne para que lá no madeiro pudesse levar a nossa carne ao início do paraíso, do Éden, né? Uma carne sem corrupção. Veja, claro que nós vivemos ainda em pecado, às vezes nós caímos do pecado, porém, a vitória sobre o pecado Jesus já nos trouxe. Basta agora eu buscar viver essa questão, essa santidade, essa busca do desejo de estar em Cristo. Então veja, Maria, ela propõe, ela concede esta graça, né? Pela graça de Cristo, ela dá o seu sim e com isso favorece o plano da salvação. Por isso que a igreja, muito sabiamente, vai chamar Maria de corredentora, ou seja, não é ela que redime a humanidade, porque quem redime a humanidade é o Cristo, é o Filho de Deus, no madeiro da cruz, com o derramar do seu sangue, não é? Porém, a igreja chama Maria de corredentora porque ela participa desta redenção, porque ela, no seu sim, ela cedeu, ela emprestou a sua carne, o seu sangue ao Filho de Deus, que se encarnou, não é? Por isso que Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina, e isso a teologia chama de união hipostática, ou seja, a união do ser divino com o ser humano, não é? Jesus tem as duas naturezas e não pode estar separadas, não é? Havia uma heresia no século V, e até foi convocado um concílio, o concílio de Éfeso, no ano de 431, por Teodósio II, para que fosse definido, porque Nestório, que era um patriarca de Constantinopla, um bispo, né? Esse concílio teve 250 bispos, presidido São Cirilo de Jerusalém, de Alexandria,
né? E esse concílio foi um concílio convocado para definir, porque Nestório, né, ele dizia que Maria era Christotokos, ou seja, mãe do Cristo homem, e não do Cristo Deus, né? E esse concílio veio justamente definir que Maria é mãe de Deus, ou Theotokos, Deus, filho, né, de Cristo, porque ele tem as duas naturezas e essas duas naturezas não podem ser divididas, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então Maria, no seu ato, no seu sim, ela não está acima, ela se prestou ao serviço de Deus, né? Então é isso que é importante ficar muito claro sobre isso, né? Há mais alguma projeção, né? Então, como mãe do Salvador do mundo, é que Maria merece um destaque todo especial. Na Igreja de Cristo, sendo a mãe de Jesus, ela se tornou a fonte de alegria para toda a humanidade. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Não é? Então veja, irmãos, Maria ela tem um destaque todo especial na igreja e na nossa vida. Não é verdade? Então, não estamos aqui para falar mal de ninguém que não acredita, que não crê, não é? Estamos simplesmente expondo aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, né? Orígenes, também um pai da igreja, muito no início, né? Ele viveu entre o segundo e o terceiro século, né, da era cristã, em Alexandria. Nasceu no ano 185 e morreu no ano 245, né, lá em Tiro, né? Um escritor da era cristã, né, do século III, considerado o engenho mais universal e varão mais douto da época anti-nicena, né, do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? Comentando o primeiro capítulo de Mateus, escreveu: esta Virgem Maria é chamada mãe do Filho único de Deus, digna, mãe de um digno filho, mãe imaculada de um filho santo imaculado, mãe única de um filho único. Tomai a Maria como um trono celeste que se vos dá a guardar, diz o anjo a José, como todas as riquezas da divindade, como a plenitude da santidade, como uma justiça perfeita. Tomai-a e guardai-a como residência do Filho único de Deus, como seu templo honorável, como dom de Deus, como morada imaculada do real e celeste esposo. Veja, irmãos, que palavras fortes e tremendas, não é verdade? Então nós temos a base, né? Que a igreja, desde sempre, ela vem nos falar que Maria ela deve ter um lugar especial. Ela não ocupa o lugar de Deus, porque também ela é criatura, ela não é o Criador, né? Perfeito é quem criou Maria, mas se o Criador, né, a escolheu, quem somos nós para falarmos mal ou não amarmos esta mulher, né? Ou não venerarmos, ou não darmos honra, né? Então eu coloquei aqui, bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz, né? A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. As bem-aventuranças estão descritas em Mateus 5, 3, 11 e fazem parte do Sermão da Montanha dado por Jesus. Veja, por que eu botei isso? Porque Maria vai proclamar isso em Lucas 1, 48, né? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, né? Então, assim, as bem-aventuranças traz adjetivos de pessoas, né, que são pacíficas, né, são justas. Mas veja, Maria como bem-aventurada, ela concentra nela todas as bem-aventuranças. Então ela concentra nela tudo a história do povo de Deus. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. Ela foi eleita, ela foi escolhida entre todas, né? Então ninguém pode olhar para Jesus e dizer, né, a não ser Maria, meu filho, não é? Então isso é um lugar de destaque maravilhoso, né? E eu botei aqui também, né, o decálogo, né? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus.
Então Jesus, que é o cumprimento da lei, que é o cumprimento da promessa, que é a plenitude da revelação, que veio e que disse que não moveria um J da lei, um Yod da lei, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, é para nós pensarmos se ele que deu, né? Se for o próprio Deus que deu a lei, dizendo que nós tínhamos que honrar seu pai e sua mãe, como Jesus também não honraria. Eu honro Maria, nós devemos ter isso em mente. Eu honro Maria porque Jesus a honrou primeiro, porque Deus a honrou primeiro. Então, por isso que eu tenho que ter em mente muito isso, meu irmão. Isso não é adoração. Eu não vou, tendo amor e veneração à Virgem Santíssima, eu não vou colocá-la no lugar de Jesus. Eu não vou colocá-la no lugar de Deus. Eu não preciso ter medo disso, porque nós não adoramos. Nós a amamos e veneramos e a respeitamos como mãe do meu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também esse texto de Êxodo 20, versículo 12, ele é também citado por Jesus em Mateus 15, 4, Mateus 19, 19 e Marcos 7, 10, em Lucas 18, 20. E Paulo vai escrever aos Efésios que no capítulo 6, versículos de 2 a 3, que este é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. Então, se nós não honrarmos nossos pais, nós não teremos dias felizes na terra. E Jesus não poderia, né, como homem, não remover isso do mandamento. Então ele honrou Maria, né? E isso nós podemos ver muito claramente lá em Lucas, no capítulo 2, na Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 51, quando ele se perde no templo e quando Maria e José o encontram. O versículo 51 vai dizer: em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, por aqui nós vamos encerrar esta primeira aula e eu quis trazer algumas considerações para que nós pudéssemos entender um pouco mais do que a igreja, ou o que a igreja fala sobre a Virgem Santíssima. Na próxima aula nós vamos começar já passar os slides realmente desse curso de Mariologia. Mas eu quis fazer esta primeira aula para pontuar, né, fazer algumas pontuações em relação ao culto de veneração à Santíssima Virgem que nós católicos fazemos e temos, né? Entendendo que Maria não é deusa, que ela não pode ser adorada, mas ela tem que ser amada, né? Ela tem que ser venerada como a mãe do meu Senhor, aquela que pelo seu sim trouxe a vida a este mundo que estava condenado pelo pecado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima aula. Deus os abençoe, que a paz de Jesus esteja convosco e que o amor da Virgem Santíssima também os alcance. Em nome de Jesus.